O Irã afirma que míssil que foi disparado pelo exército iraniano, pelas forças iranianas, e esse míssil chegou até o aeroporto de Israel. Seria em Tel Aviv, Rodrigo Lopes? Oi, Macedo, bom dia aos ouvintes. Sim, em Tel Aviv, o aeroporto Ben Gurion, aeroporto internacional de Israel, um dos mais movimentados do Oriente Médio, que já foi fechado em alguns momentos, no momento que o espaço aéreo de Israel foi fechado. A Guarda Revolucionária do Irã disse que atingiu o aeroporto Ben Gurion, só que também disse que atingiu uma suposta base aérea que fica na região do aeroporto. Israel está desmentindo. Israel disse que essa base citada não existe e, inclusive, divulgou alguns vídeos do aeroporto mostrando que a movimentação no aeroporto estaria normal. E, de acordo com as forças de defesa de Israel, todos os mísseis balísticos lançados pelo Irã durante a noite e madrugada foram interceptados pelas defesas aéreas. Bom, mudando de aeroporto, lá de Israel para o Azerbaijão, sede da COP29, lá que nós estivemos lá, o aeroporto foi atingido por drones do Irã. Então nós temos aí uma extensão do conflito da região do Oriente Médio para a região do Cáucaso. Não é o aeroporto de Baku, a capital do Azerbaijão, fica mais na fronteira com o Irã, mas mostra uma expansão do conflito também. Assim como o Estreito de Hormuz, que é a entrada do Golfo Pérsico, por onde passa 1/5 do gás e do petróleo mundial, voltou a ser fechado e o Irã diz ter atingido também um petroleiro dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. Enquanto isso, a Europa dividida se vai prestar apoio aos Estados Unidos, liberando suas bases aéreas para os ataques ao Irã, ou não. A gente viu ontem que a Espanha comprou briga com os Estados Unidos, dizendo que não vai deixar pousarem aviões militares para atacarem o Irã. Por outro lado, a gente tem a França autorizando a presença temporária dessas aeronaves americanas. Rodrigo, a gente sabe que na guerra a primeira vítima é a verdade. Nós temos uma guerra de versões aí, né? Porque a todo instante vem informações que à distância a gente não tem como confirmar. Ora o Irã dizendo que atingiu determinado alvo, ora Israel e Estados Unidos com suas informações. O que a gente pode ter de seguro aí em relação a essas informações, hein? Lembrando, né, Macedo, que a dificuldade de se obter informações no Irã já é normal, né, dada a repressão do regime. Se a gente teve aquela primeira guerra entre a invasão da Rússia na Ucrânia, diria que foi a primeira guerra dos drones do século XXI. Eu diria que esta guerra que a gente está observando é a primeira guerra da inteligência artificial. O que tem de vídeo parecendo real e que não é, que é mentira, que é fake news, que é montagem, é impressionante. Devo escrever sobre isso ainda hoje na minha coluna em 0 Horas de GZH, justamente porque é uma explosão de informações, de desinformação, e que a gente mesmo fica na dúvida muitas vezes para se é verdade ou não. Em relação ao que está sendo divulgado. Uma outra questão, Rodrigo, a gente sabe que historicamente ataques aéreos não servem para depor governos, não conseguem fazer com que quem manda em determinado país deixe o poder, a não ser que haja uma invasão por terra ou que haja de parte do povo lá alguma manifestação, alguma rebelião. No caso do Irã, ataques aéreos, já se viu, poderão destruir a infraestrutura, poderão causar danos sérios, mas só com isso o regime vai se sustentar, até porque o Ali Khamenei era apenas uma peça numa rede gigantesca, né, de entrosamento que envolve ayatolás, clérigos, políticos, empresários que garantem essa sustentação política ao regime, né? Exatamente. O Irã, a gente percebe que vinha se preparando há muito tempo para um ataque dos Estados Unidos, tanto que o Ali Khamenei, que tinha 86 anos, que era o líder supremo do Irã, já esperava que fosse morto em algum momento, se não morresse de morte natural. Então, a sucessão já era esperada que acontecesse. Sempre lembrando, o Irã não é a Venezuela. Nós temos um regime desde 1979, muito entranhado, enraizado, tem o componente na sociedade, tem um componente do fanatismo religioso e sempre olhando também para aquilo que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Primeiro, no Afeganistão, a gente teve um grupo de oposição, que então os ataques americanos aéreos serviram para destruir a infraestrutura do país e do Talibã, enquanto a oposição, a Aliança do Norte, avançava e tomava o poder. Foi o que aconteceu no Afeganistão. Depois até o Talibã voltou ao poder. E com relação ao Iraque, não teve derrubada do regime sem que houvesse aquilo que a gente chama de boots on the ground, que é as botas no terreno, que são soldados invadindo um país, que foi o que aconteceu no Iraque, né? Depois virou aquele atoleiro. Não se derruba um regime, não tem mudança sem
sem a presença de tropas no terreno, que é o que os Estados Unidos não vão fazer, porque daí vai morrer mais gente e aí o Trump vai comprar uma briga com o público interno, né? E a gente sabe também que essa questão de dizerem que o Irã tem boa parte da população descontente com o regime, que estaria disposta a apoiar a derrubada, não se tem informações precisas sobre isso, justamente pela dificuldade que é transitar pelo Irã. E também tem o seguinte, a maioria barulhenta é que vai para as ruas. A gente sabe aqui no Brasil, por exemplo, manifestações que reúnem milhares, esses milhares nem de longe representam o todo, porque o todo é muito maior e fica em casa. Então, é também altamente discutível, né, que a população do Irã seja a favor da derrubada do poder que está lá instalado há tanto tempo. E né? ninguém derruba um regime com bombas caindo na cabeça. Sim. Né? Tu não vai pra rua peitar, desafiar uma ditadura como é o Irã, sofrendo ataques Sim. de um país externo. Né? Então não se tem pesquisa sobre o apoio, mas a gente vê muita gente chorando e apoiando e prestando homenagens ao líder supremo do Irã nesses funerais. Aí eu também, volto a um exemplo americano mesmo. Durante a guerra do Vietnã, naqueles anos 70 ali, milhares de pessoas iam às ruas nas grandes cidades pedir o fim da guerra. E o governo Lyndon Johnson mantinha as operações militares amparado em pesquisas que mostravam que a maioria silenciosa do povo americano ainda assim apoiava o governo. Né? Vietnã, Iraque, Afeganistão, 3 atoleiros pra gente ver porque hoje o Trump não coloca militares no terreno e, obviamente, não vai fazer isso. Eu acho que o regime não cai tão fácil e ainda acredito que a situação nos próximos dias pode piorar, porque a gente está vendo, e falávamos isso fora do ar, o quanto não é uma guerra localizada. Nós temos uma guerra em diferentes países, com ataques e contra-ataques, e hoje chegando à região do Cáucaso, ou seja, mais próximo da China, né? Está se expandindo a área de conflito. Tá certo. Rodrigo Lopes, nosso observador internacional, atualizando a situação lá no Oriente Médio, que tanto temor vem causando aí da expansão, e é o que está acontecendo. Por enquanto, uma expansão regional, mas um conflito que a cada dia vai se tornando mais distante do alvo, que é o Irã. Valeu, Rodrigo. Agora voltando aqui para um tema bem nosso aqui da região metropolitana, na área da segurança pública, o casal e a filha que desapareceram em Cachoeirinha. O ex-companheiro dela foi preso, o principal suspeito, só que a prisão dele, o tempo de prisão está vencendo. E a polícia quer prorrogar a detenção desse suspeito, hein, Letícia Mendes? Isso mesmo, Macedo. A Polícia Civil pediu hoje à Justiça que seja estendida por mais 30 dias a prisão de Cristiano Domingues Francisco, de 39 anos. Esse brigadiano é o principal suspeito pelo desaparecimento dessa família em Cachoeirinha, na região metropolitana. Ele é ex-marido da Silvana German de Aguiar, uma das pessoas que está desaparecida, e ele está preso desde o dia 10 de fevereiro. Essa prisão temporária dele tem o prazo de 30 dias e por isso agora a polícia está pedindo então essa prorrogação. O Cristiano, ele cumpre a prisão temporária no Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar aqui em Porto Alegre. A polícia diz que essa prorrogação da prisão é importante para que se possa finalizar as investigações. A polícia aguarda ainda dados sobre o sigilo bancário e também outras análises para terminar essa investigação. Lembrando que a Silvana e os pais dela, os idosos Isaíl e Dalmira, eles sumiram ali no fim de semana de 24 e 25 de janeiro. A filha sumiu no dia 24 e os pais dela no dia seguinte. A polícia acredita que eles tenham sido mortos, mas os corpos ainda não foram localizados, Macedo. Valeu. Agora 11h29, o sinal já vai marcar 11h30.